Rede Manchete apresenta Acredite Se Quiser. Conheçam Louis Dayan. Louis era um espião de primeira classe, quando o negócio de espionagem estava apenas começando na França. Ele era apenas um rapaz naquela época, mas estava ansioso para ingressar no serviço secreto de Sua Majestade. O rei da França era Luís XV, um monarca com mania de intriga. E Dayan tornou-se um agente. Assim como um agente dele. Pois Dayan era um mestre no disfarce. Vestido com calças ou saias, ele encantou todas as casas reais por onde passou, de Londres a Moscou. Alguns disseram que ele era uma mulher disfarçada em homem. Outros disseram que ele era um homem disfarçado em mulher. Mas até o dia em que ele ou ela morreu, ninguém sabia ao certo. Nós vamos contar a história deste espião versátil ao começarmos nossa jornada ao estranho, ao bizarro, ao inesperado. Veja como se executa uma cirurgia no tórax de um paciente calmo e desperto pelos efeitos anestésicos da acupuntura. Viaje a bordo do trem mais veloz do mundo enquanto ele percorre distâncias a 500 km por hora sem tocar os trilhos. Descubra como você pode ter o seu corpo congelado para algum dia no futuro ser descongelado. Veja como se pode segurar uma cobra cascavel e brincar com ela como se fosse um animalzinho de estimação. Aproxime-se o máximo que puder de um perigoso escorpião em busca de sua presa. Ouça um músico de rock encontrando uma forma de ensinar medicina a futuros médicos. E assista ao maior cataclisma vulcânico de nossos dias. A terrível erupção do Monte Santa Helena. O estranho, o bizarro, o inesperado. O tipo de coisa em que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser. Louis Dayan era um nome. Às vezes. Geneviève de Beaumont era o outro. Às vezes. Como espiões, ambos eram soberbos no trabalho. A estranha história começou em 1755, quando Luís XV da França estava procurando uma forma de obter informações do Palácio do Czar na Rússia. Como agente do rei, ele assinava Louis Dayan, mas foi Geneviève de Beaumont quem chegou a Moscou para fixar residência como dama de companhia de Elizabeth, a imperatriz de toda a Rússia. A senhorita não falava russo, mas a imperatriz gostava de ser tratada em francês. Não demorou muito até que a engenhosa espiã obtivesse suas confidências reais e os segredos reais também. Logo, a habilidosa senhorita retornou a Paris para entregar o seu relatório. E então voltou a Moscou como Louis Dayan, um respeitado diplomata. Como um secretário recém-nomeado para a Embaixada Francesa em Moscou, Louis se relacionou bem com pessoas de todos os níveis. Seus novos contatos lhe asseguraram um constante envio a Paris das informações que obtinha ilicitamente. Para Louis, a missão em Moscou era apenas o começo. Em breve, ele serviria na elite dos dragões franceses e seria ferido honrosamente em batalha. Mas foi na Inglaterra, desempenhando outra missão, que a vida de Louis tomou um rumo inesperado. Seu disfarce não enganou uma princesa que ele havia conhecido em Moscou. Ela o reconheceu, não como o então diplomata, mas como a dama de companhia.
Para Louis, foi como um desastre. Imediatamente ele abandonou Londres e Geneviève apareceu mais tarde em Paris como uma criada leal e devotada do rei Luís XVI. Para o rei recém-coroado, não havia dúvida de que a senhorita de Beaumont era uma dama de credenciais impecáveis. Monsieur Beaumarchais, o conhecido autor de Casamento de Fígaro, tornou-se um admirador ardente, mas o romance não durou. Ao se passarem os anos, Geneviève retornou a Londres, e lá, numa casa de cômodos, o espião que certa vez havia encantado Moscou, tanto como homem quanto como mulher, caiu em derradeira desgraça. Condenado à prisão por dívidas tanto de Louis Daillon como de Geneviève de Beaumont, o velho espião foi salvo por amigos. Depois de ter passado alguns anos em pobreza, a morte visitou o espião em 1810. O mestre do disfarce tinha então 82 anos e havia passado 49 anos como homem e 33 como mulher. Mas qual era o seu verdadeiro sexo? O exame médico revelou a verdade. A senhorita Geneviève de Beaumont era um homem. Mas a ironia é que ele, Louis Daillon, não foi enterrado na França, mas aqui numa localidade da Inglaterra chamada, curiosamente, Middlesex. Nem um sexo, nem outro. Acredite, se quiser. Este platô e estas crateras foram no passado uma floresta que era um verdadeiro paraíso. Mas, subitamente, o paraíso explodiu. Até às 8 horas e 32 minutos da manhã do dia 18 de maio de 1980, o pico do Monte Santa Helena, aqui no estado de Washington, estava a quase 2.000 metros de altura acima do nível do mar. Agora ele mede consideravelmente menos. Mais de 300 metros de sua majestosa altura estão espalhados por aqui por quilômetros e quilômetros, quase 4 bilhões de toneladas de pó, terra, lava e cinza. A erupção do Monte Santa Helena foi o maior evento vulcânico do continente norte-americano dos nossos dias. Danificou milhares de casas, matou pelo menos 49 pessoas e fez com que a paisagem mudasse para sempre. Por mais de 100 anos, o Monte Santa Helena foi um gigante adormecido. Esportistas e excursionistas estavam cientes, talvez, das origens vulcânicas da montanha. Isso porque a beleza da paisagem disfarçava o turbilhão oculto abaixo da superfície. No final do inverno de 1980, a montanha, inativa por 123 anos, emitiu seus primeiros avisos. Os esforços da montanha para aliviar a pressão que estava aumentando passaram virtualmente desapercebidos, exceto em laboratórios distantes, onde instrumentos sensíveis registraram as primeiras vibrações em 20 de março. Mesmo sendo estas indicações sinais precisos de um retorno das atividades vulcânicas, poucos souberam disso. E poucos ainda deram atenção. Narrado em reportagens e filmes documentários, a montanha emitiu outros avisos na forma de mudanças bizarras no comportamento do meio ambiente. Deslocamentos nas profundezas da Terra provocaram tremores percebidos em toda a área. Então, uma sequência de múltiplos tremores proporcionou uma amostra do desastre que viria. Em 27 de março, o Monte Santa Helena encerrou seu silêncio. Um destemido repórter de televisão forneceu um registro ocular.
Estamos voando exatamente acima do Monte Santa Helena nesse instante. Não há dúvida que a atividade vulcânica teve início. Vocês podem ver a fumaça e as cinzas brotando do topo da montanha, especialmente a partir do seu lado norte. Atraídos pelo início da erupção, turistas acabaram entupindo as estradas da montanha sem dar ouvidos às recomendações oficiais. Comerciantes abriram lojinhas para venda de lembranças do acontecimento, enquanto que cantores locais narravam a saga nos versos de suas canções. Well, the tourists come to see her smoke, and they all think it's one big joke. That mountain's just a molehill in disguise. But when that lava starts to ooze, they'll be running the heels off their shoes. Heck, we just thought she was over-publicized. Por algum tempo, a montanha silenciou. Mesmo estando os cientistas convencidos de que o pior ainda estava por vir, um velho morador estava determinado a permanecer. Harry Truman, 83 anos. Quando você vive mais do que 50 anos num só lugar, ele se torna o seu lar, não importa o que aconteça. E depois do que eu passei aqui hoje, eu não vou sair daqui. Se saísse, eu morreria. Se saísse daqui e perdesse o meu lar, eu morreria numa semana. Eu não poderia sobreviver, eu não poderia suportar isso. Então sou como aquele velho capitão, e por Deus eu vou afundar com o navio. E eu te digo, se a maldição levar toda essa montanha, ela vai me levar também. Eu preferiria morrer. E por que você pensa que estou com medo desses tremores? Eu sei que a montanha não pode me levar. E eu te asseguro que não sou um valentão. E mesmo quando os tremores me sacudiam na cama todas as noites, eu pensava que houvesse o que houvesse, eu jamais sairia daqui. No final de março, o ciclo vulcânico do Monte Santa Helena estava tão acelerado que os cientistas já não podiam prever o que aconteceria. Os tremores estavam ocorrendo tão rapidamente que os sismólogos não podiam precisar quando um tremor começava e quando o outro encerrava. Então, a 1º de abril, após 123 anos, a contagem regressiva se iniciava no Monte Santa Helena. Geólogos recomendaram aos turistas e moradores num raio de 10 quilômetros que evacuassem a área. Esta é a zona vermelha. Por ordem do governador, vocês estão convidados a se retirar imediatamente. Sigam pela Interestadual 5 Sul. Obrigado por sua colaboração. Vocês vão ter que sair daqui o mais rápido possível. Nós pedimos sua cooperação, por favor. Seguindo as recomendações, os poucos moradores locais que ainda permaneciam abandonaram suas casas. Era um sábado, 17 de maio. Harry Truman, a despeito de esforços da polícia e de amigos, recusou-se a abandonar a sua montanha. Ele planejava, segundo disse, ir pescar pela manhã. Na madrugada do dia 18 de maio de 1980, o Monte Santa Helena parecia estranhamente quieto. Para aqueles que ou não ouviram ou ignoraram os avisos, aquela era apenas mais uma bela manhã. Um dia perfeito para se ir caçar ou pescar. Eram 8h32. Em um instante, mais de 2 quilômetros cúbicos de terra foram lançados ao ar pelo Monte Santa Helena. A erupção espalhou detritos por 300 quilômetros quadrados de florestas e o seu calor derreteu uma geleira em um vale um pouco abaixo, provocando um outro desastre.
Com velocidade de mais de 80 km por hora, a torrente incandescente de lava, cinzas e terra transformou-se numa enorme onda de destruição. E se não fosse um sábado, quando as lavouras e outras atividades estão suspensas, a extensão da catástrofe teria sido inimaginável. E mais de 1000 pessoas poderiam ter morrido. A torrente devastou tudo aquilo que estava à sua frente, deixando uma camada de lava em alguns locais da altura de um prédio de 5 andares. A quilômetros a noroeste, às 13 horas e 20 minutos em Yakima, Washington, o dia virou noite, pois uma nuvem de cinzas se espalhou e tapou o sol. Em questão de horas, as nuvens escureceram os céus de 3 estados e se estenderam ao Canadá. Em consequência da catástrofe, patrulhas de resgate vasculharam a terra queimada em busca dos que pudessem ter sido vítimas do desastre. Bem abaixo, eles somente encontraram uma paisagem triste e cinzenta, coberta pelos restos devastados do que era uma floresta maravilhosa. Árvores altas com mais de 30 metros de altura pareciam palitos. Ninguém poderia sobreviver a este cataclisma. Mas, apesar de todas as recomendações do governo e da natureza, alguns tentaram. A erupção fez pelo menos 49 vítimas ao certo. Mas com o retorno da vida às encostas queimadas do Monte Santa Helena, um ciclo de renovação inicia-se outra vez. Para a natureza, não existe a palavra destruição. Há apenas uma mudança. O que estava lá em cima, agora está aqui embaixo e a vida continua. Logo, as feridas fecharão e isso será de novo uma floresta tranquila, uma paisagem encantadora. Até a próxima vez. Acredite, se quiser. Um cão foi protegido das precipitações vulcânicas do Monte Santa Helena por sua própria máscara de respiração. Acredite, se quiser. A seguir, conheça a arte milenar da acupuntura enquanto médicos executam uma cirurgia no tórax de um paciente sem usar anestésicos. Descubra os segredos mortais de um perigoso escorpião. Veja como você pode brincar com uma cascavel. Testemunhe um esforço incrível para vencer a morte. E dê uma volta no trem mais veloz do mundo. Dobra, dobra, trabalho e canseira. Fogo flameja, ferve caldeira. Pé de sapo e lagartixa. De cão a língua que espicha. Essas palavras saíram da boca de uma bruxa em Macbeth, de Shakespeare. Este procedimento, entretanto, tem origens muito mais impressionantes e visa o bem e não o mal. Esta é, talvez, uma das mais antigas misturas medicinais que existem. Ainda que os ingredientes exatos nunca sejam os mesmos, é uma pitada disso, uma pitada daquilo, e um pouquinho de uma outra coisa. O único ingrediente que é sempre o mesmo é uma gorda e saborosa galinha. E quando tudo se mistura como numa sopa, o resultado se aproxima de um milagre. Pois garante-se que esta mistura cura resfriado, cura tosse forte, também febre ou nariz entupido. É tão potente de fato que muitas pessoas que se beneficiaram com ela chamam de penicilina dos pobres. Eu acho, porém, que a verdadeira cura não está no remédio, mas no coração da pessoa que o toma. Uma boa dose de amor e de carinho. Como remédio caseiro, não há dúvida de que a canja de galinha funciona. E funciona porque você acredita que funciona. E qualquer doutor vai lhe dizer que a fé no medicamento ou no médico
é importante para a sua cura. Os povos do Oriente há séculos têm dedicado sua fé na prática da acupuntura. No Japão, os efeitos anestésicos da acupuntura foram demonstrados durante uma operação. Para o seu poder anestésico fazer efeito, uma agulha é vibrada por mais de 30 minutos. Quando a operação se inicia, o paciente está calmo, relaxado e, para nossa surpresa, ele está desperto. Ele bebe chá enquanto o bisturi corta sua pele. Durante a operação, ele degusta um camarão. Durante a cirurgia, o médico vibra continuamente a agulha para manter o paciente a salvo da dor em seu tórax. Os cientistas ocidentais ainda não foram capazes de compreender totalmente os segredos do sucesso da acupuntura. O processo de inibição da dor é tão impressionante que é possível se retirar a agulha antes que o cirurgião tenha acabado de suturar o corte. Técnicas extraordinárias como a acupuntura têm prometido não somente eliminar a dor, mas também o medo da cirurgia. Para o Sr. Simmons de Lubbock, Texas, entretanto, o resultado de uma outra operação lança um desafio fora do comum. Essa embalagem plástica contém o seu único alimento. Quando numa cirurgia contra o câncer foram extraídos os seus intestinos, Simmons ficou incapacitado de digerir alimentos comuns. Sua última refeição regular foi há 2 anos. Café da manhã, almoço e jantar são lembranças distantes. Mas graças à bolsa de nutrientes que ele traz numa roupa especial, ele anda bem alimentado. Embora seu paladar não seja ativado, seu corpo está maravilhosamente bem disposto. Um cardápio especial de ingredientes químicos nunca varia. Esse alimento concentrado não pode ser injetado no braço do Sr. Simmons. E por isso eles são transportados por um tubo em direção à veia abaixo do seu coração. Para combater infecções, Simmons aplica antissépticos em si mesmo. Graças à sua atitude positiva, ele transformou um forte trauma num aborrecimento passageiro. Eu assisto a televisão e há tantas coisas que me deixam com água na boca. E ainda mais certas coisas que eu gosto, como bifes. Bom, eu sempre tomava um grande sorvete e também uns bons pedaços de melancia. Mas a verdade é que muito raramente eu me aborreço. Eu tenho que me ajustar a isso e também a outras coisas, como perder alguém da família. Só o que se tem a fazer é se ajustar, saber que há muita coisa a ser feita e a vida continua. Para pessoas com problemas médicos sérios, a mais simples tarefa pode se transformar num verdadeiro martírio. Na Inglaterra, a Sra. Eldridge sofreu de uma dor torturante de coluna durante 9 anos. A dor teve início nos discos entre suas vértebras. No passado, a cura implicava na extração do disco defeituoso. Mas hoje, num hospital em Londres, ao invés de uma cirurgia arriscada, a Sra. Eldridge se submeterá a um tratamento experimental. Uma enzima química derivada de uma fonte surpreendente, uma mão. Usando o raio-x, o cirurgião posiciona a agulha num disco da espinha da paciente. Um pouco alto, não está? Sim, um pouco. E parece um pouco achatado. Para se determinar qual dos 2 discos está defeituoso, o médico deve inserir uma segunda agulha. Agora ele pode localizar o disco que precisa de tratamento. O disco que está mais abaixo é o defeituoso. Portanto, nós só vamos injetar a enzima neste disco. Quando a enzima é injetada,
Ela dissolve o excesso de tecido, aliviando a pressão no nervo que causa a dor. Para a senhora Eldridge, o desconforto terminou. Em sua vida diária, ela pode executar muitas tarefas que no passado lhe causavam muita dor. Seu reestabelecimento é um tributo ao esforço árduo da medicina em busca do conhecimento. Às vezes, partilhar esse conhecimento causa certos problemas, pois, como os poetas, os médicos precisam aprender a linguagem do coração. Então, o que você ouviu? Bem, eu pensei que o som da primeira batida cardíaca estivesse levemente acelerado com uma batida normal na segunda vez. Sim, e o estalo? Eu não ouvi, doutor. Não, então ouça o estalo. Latadada, latadada, latadada. Para treinar bem os novos médicos, os cardiologistas fizeram uma união estranha com músicos de rock. Estava bem melhor antes. Bem afinado? Sim. Está bem melhor agora. Usando um sintetizador eletrônico, eles reproduzem os sons de um coração doente. Vamos começar com um ataque forte, mas vamos fazer o declínio mais rápido. Certo. Um pouco mais rápido. Assim está bom, sim, está ótimo. Está ótimo. Devemos colocar isso na fita? Sim. Os sons são gravados em fita magnética e combinados com o videosistema e ensinam os estudantes a identificar mudanças súbitas no comportamento do coração. Pelo estudo dos sons e das imagens em ritmo lento, eles ampliam seus conhecimentos sobre os ritmos complexos do coração. De volta às suas atividades, os estudantes estão prontos a testar seus conhecimentos. Bom, você ouviu isso? Sim, eu ouvi, doutor. Ótimo. E qual é o seu diagnóstico no caso? Estenose mitral com arritmia. Excelente. No contínuo avanço da medicina, não há caminho que não vale a pena ser seguido. E esse constante desafio por novas descobertas às vezes leva pesquisadores a atitudes bizarras. Alguma coisa que merece um destaque especial nos anais da medicina é a experiência conduzida em si mesmo por um médico inglês chamado Lyle Watson. E essa não é uma experiência que eu aconselharia vocês tentarem. Parece que o Dr. Watson estava cometido de uma doença comum nos trópicos. Disenteria. E procurando remédio, chegou a uma singular experiência. O bom doutor engoliu uma larva de solitária. O seu raciocínio era que o parasita iria se alimentar consumindo todas as bactérias que poderiam causar a disenteria. De fato, a sua solitária cresceu dentro dele até mais ou menos 9 metros de comprimento. Ele a chamou, num gesto muito carinhoso, de Fred. Então, com Fred a postos, o Dr. Watson partiu para uma viagem pela Índia. Ele comeu de tudo e bebeu de tudo, até mesmo da água do rio Ganges, sem efeitos maléficos, sem disenteria, sem desconforto. E então, mais ou menos um ano depois, tendo sua experiência feito sucesso, ele retornou a Londres, ingeriu uma mistura medicinal eficaz, despediu-se de Fred com todos os seus 11 metros. Acredite se quiser. Na cidade de Nova York, em 1880, alguns médicos consideravam o banho prejudicial à saúde. Acredite se quiser. Daqui a pouco, entre em águas infestadas por uma das mais mortais criaturas do mundo. Testemunhe os esforços para se adiar a morte por meio do congelamento do corpo. E veja como brincar com uma perigosa cobra cascavel. Em todo o mundo, somente 2 espécies de lagartos são venenosas. Esta é uma delas, o lagarto reala.
Ao contrário de uma cobra, o lagarto reala não tem presas. Em vez disso, ele se agarra a você em um abraço apertado até que o veneno escorra de seus dentes para dentro de sua carne e paralise o seu sistema respiratório. É um processo longo e doloroso, e caso o lagarto reala enterre seus dentes em você, é muito difícil soltá-lo. A melhor maneira de se tratar com um lagarto reala é ficar muito longe dele. Ele é muito fácil de encontrar no sudoeste dos Estados Unidos, se você souber onde procurar e se realmente quiser encontrar um. Na Austrália, o local onde se encontra outra criatura mortal chamada Vespa do Mar está à mostra para todos verem. Conhecida por diversos nomes, é uma variedade de água-viva que alguns descrevem como a mais mortal criatura viva. Para os poucos que sobreviveram a um contato com a Vespa do Mar, sua picada significa uma lembrança viva e atemorizante. É horrível, é verdade. É muito ruim. Eu mal posso descrever. Eu sabia que tinha sido picada, mas na hora eu nem sabia que bicho era, mas eu só sabia que não devia pôr a mão em cima. Comecei a correr pela praia até não aguentar mais. A menos que você fique em áreas protegidas, não há muitas formas de se evitar a Vespa do Mar. Usar uma meia calça é uma maneira de se minimizar a picada mortal. De maior interesse para o médico australiano Jack Barnes, entretanto, é uma experiência estranha em que usa voluntários humanos dispostos a serem eles mesmos picados pelos tentáculos quase transparentes que flutuam inocentemente pelas águas. Ao se submeterem à picada, que é capaz de matar em apenas 3 minutos, os pesquisadores esperam achar o antídoto. Ainda que seja dolorosa, a experiência proporciona um fato interessante. De todos os tratamentos já tentados, o mais eficiente parece ser o mais simples: a aplicação de um vinagre de fabricação caseira. Para os pesquisadores, o conhecimento vale a dor que custa. Para a Vespa do Mar, entretanto, nada mudou. Ela continua a picar, tão mortal e pacientemente como antes. Na Inglaterra, outra criatura venenosa é a preocupação do pesquisador britânico Bernard Bentz. Este é um escorpião do deserto do norte da África e é um dos mais venenosos escorpiões de todo o mundo. Muito, muito agressivo. O mais leve movimento e ele está pronto a picar. O seu veneno é poderosamente tóxico e afeta o sistema nervoso. Pode provocar convulsões e paralisia e, eventualmente, pode interromper a respiração. Muitas pessoas já morreram por causa desse escorpião. Tão venenosos como indestrutíveis, os escorpiões podem sobreviver após serem congelados dentro de um bloco de gelo. Para ressuscitá-los, necessita-se apenas de calor. Calor excessivo, por outro lado, também parece não ter efeito negativo. Eles também sobrevivem facilmente expostos ao calor. Mesmo em locais arrasados por explosões atômicas, o robusto escorpião parece estar bem disposto. No entanto, eles não são perfeitos. Ao estudá-los por um longo tempo, Bernard Bentz descobriu que eles têm uma visão fraca e precisam sentir o ambiente à sua volta. Para um gafanhoto descuidado, a deficiência do escorpião não significa segurança. Sua extrema sensibilidade a movimentos de qualquer tipo o leva infalivelmente à sua presa. Um confronto entre o venenoso e o não venenoso geralmente é vencido pelo venenoso. Uma exceção a esta regra tão antiga é demonstrada diariamente numa cidadezinha no norte da Califórnia, Ben Loma. Segurar cobras venenosas é perigoso, mas Steven Levenberg está convencido de que as cascavéis podem ser transformadas em animais de estimação.
E para provar isso, ele tem uma coleção de cobras venenosas e vive em companhia de 25 delas em sua própria casa. Nós descobrimos por meio de muitos trabalhos com essas cobras que todas as variedades de cascavel são acessíveis, assim como sua personalidade. Pode parecer incrível, mas é apenas uma das conclusões a que chegamos em nossas pesquisas. Eu trabalho com cobras porque acho que elas são realmente criaturas fascinantes. Elas têm personalidade, têm amigos e tudo mais. Elas têm comportamentos diferentes ao se acasalarem e determinarem quem governa, quem é a rainha. São diferentes umas das outras, são todas individuais como pessoas e conhecê-las para mim é simplesmente fascinante. A cobra cascavel é muito tímida e quando ela move seu chocalho, não está agressiva, mas assustada. E são os estágios diferentes do medo que causam reações diferentes. Existem muito poucas cascavéis que poderiam ser usadas naqueles shows famosos de encantadores quando ficam em pé. Você quase tem que pisar numa delas para ser picado no mato. Para provar sua teoria, as cobras de Steven Levenberg não somente têm nomes de animais de estimação, como também brincam com seu amigo. Essa aqui é chamada de Tio Sam. E por simples brincadeira, ela puxa uma carroça. Acredite, se quiser. A cabeça cortada de uma cascavel pode picar e injetar veneno mais de 20 minutos após sua morte. Acredite, se quiser. A seguir, veja um robô preparar um gostoso sanduíche. Viaje a bordo do trem mais veloz do mundo e descubra como se preparar para o futuro. Modelos em miniatura como estes eram no passado mantidos pelo Serviço de Patentes dos Estados Unidos e muitos acabaram em museus como o Smithsonian Institute. Estes, porém, não estão expostos no Smithsonian nem em outros museus. Nós estamos em Beverly Hills, Califórnia, na casa do engenheiro espacial aposentado Cliff Peterson. Ele é o colecionador e empresário que possui mais modelos destes do que qualquer outra pessoa ou instituição. Ele tem mais de 40 mil unidades. Cada miniatura é uma cópia absolutamente perfeita de uma invenção verdadeira. Era um problema para o serviço de patentes armazenar, e então eles foram vendidos. E assim Peterson pôde adquiri-los. Ele comprou um galpão cheio. Isso aqui é uma cadeira de balanço dobrável, inventada em 1868 por Ephraim Tucker. Sob diversas formas, ela é fabricada ainda hoje. Donas de casa em 1862 devem ter vibrado com isso aqui. Isso é uma escova semi-automática e foi inventada por Stephen Babbitt. Ao invés de ralar as suas juntas, você põe a roupa aqui, fecha assim e aplica toda a sua força. O que estes modelos e os outros na coleção de Peterson representam estimulam cada vez mais os artesãos a aprimorarem seu trabalho. E este trabalho parece não acabar nunca. No Japão, desde 1962, um desafio às mentes criativas resultou no desenvolvimento de um trem aéreo impulsionado e sustentado por eletromagnetos embutidos nos trilhos, nos quais o trem não toca. Para testar a ideia, os técnicos prepararam o trem para uma viagem experimental. Até esta experiência, os trens corriam sobre rodas de ferro. Agora, entretanto, ao se colocar em prática a teoria da levitação magnética, este trem do futuro vai deslizar sobre a eletricidade invisível. 4, 3, 2, 1. Ao dar a partida, o seu peso, que corresponde a mais ou menos 10 toneladas, é sustentado por rodas de ferro. Ao ganhar velocidade, porém, as rodas são recolhidas e ele continua aparentemente flutuando sobre o ar. Em quilômetros, a velocidade logo excede a 400 km por hora. E dentro de minutos, chegaremos a 500 km por hora. Neste momento, o famoso trem-bala de alta velocidade do Japão está a mais ou menos 10 centímetros acima de seus trilhos. O trem é impulsionado e também freado por levitação magnética. A teoria que deu origem ao seu desenvolvimento é complicada.
Na prática, entretanto, sua aplicação pode proporcionar um confortável, seguro e rápido transporte de massa do futuro. Encontrar soluções para outros problemas do futuro é uma preocupação constante aqui nesta fazenda na Califórnia. Protegidas do vento, das chuvas, calor, frio e dos ataques dos insetos, essas fileiras suspensas de alface estão enraizadas não no solo, mas em soluções nutrientes. Essa é a ciência do cultivo hidropônico. As plantas nunca tocam diretamente a terra. Desde sementes, elas foram fixadas em tabuleiros de material inerte. Ao combinar novos métodos de produção com a antiga arte da agricultura, fazendas fechadas como esta transformam uma velha ciência numa maneira nova de se produzir quantidades abundantes de alimentos. Quando as plantas abandonam o seu tabuleiro de germinação, elas vão entrar num ambiente automatizado para o controle de umidade e temperatura, onde sua nutrição e bem-estar são os melhores que o computador pode proporcionar. Numa fazenda tradicional, a terra as nutriria, mas elas também estariam sujeitas ao clima e aos insetos. Aqui elas prosperam, com suas raízes submersas num líquido que supre todas as suas necessidades. A produção aqui é superior cerca de 100 vezes às fazendas de métodos tradicionais. A colheita é quase tão simples como puxar um cordão. Somente uma inspeção final e embalagem individual são feitas à mão. Controladas por computador, as necessidades específicas de cada planta, de seus elementos básicos e fertilizantes, são supridas imediatamente. Não há dúvida de que o cultivo hidropônico aumenta a produção e diminui o trabalho, especialmente no fornecimento de verduras, como as alfaces. A tecnologia do futuro é tão importante para a agricultura como para certos clientes deste laboratório fora do comum, próximo a São Francisco, conhecido como TransTime Incorporated. O serviço que ele oferece é o congelamento do corpo, ou, se preferir, somente a cabeça e o cérebro, pois talvez a medicina do futuro possa ter uma solução para o seu caso. É uma ciência muito recente. E o presidente da firma é Arthur Quaid. Temos 6 pacientes em tratamento no momento. Temos 4 pacientes que classificamos como de corpo integral. Nós temos 2 classificados como de neuropreservação, dos quais somente preservamos a cabeça. A técnica consiste simplesmente no congelamento de pacientes que estejam mortos legalmente. E nós consideramos que muitas das aflições do homem serão dissipadas futuramente. Eu acho que até mesmo os danos causados pelo corte no fornecimento de oxigênio ao cérebro poderão ser tratados no futuro. No futuro, quando você precisar de auxílio, você poderá obtê-lo de robôs como este. Este aparelho metálico esquisito pode não ter a aparência familiar dos humanoides, ou mesmo a personalidade que nós costumamos pensar que eles têm. Mas não o deixe tapear você. No incrível mundo novo dos robôs, a realidade é mais chocante do que a ficção. Trabalhando individualmente, cada robô executa o mais simples trabalho, e quando programados para funcionarem juntos, eles podem conseguir feitos incríveis. Grupos de dezenas, até mesmo de centenas de robôs trabalhando em conjunto poderão fazer de tudo, desde uma casa a um avião a jato. Este aqui é programado para passar maionese. Além de desempenharem tarefas muito monótonas ou perigosas para trabalhadores humanos, em breve os robôs serão capazes de construir cidades submarinas ou colônias no espaço cósmico. E também executar façanhas com tanta naturalidade que algumas pessoas podem achar simplesmente impressionante. Como preparar um saboroso sanduíche de presunto sem nenhuma ajuda humana. Ora, muito obrigada.
Acredite, se quiser. Através de toda a história, nós humanos sempre fomos obcecados em conhecer o futuro. Seja cartas de tarô, quiromancia, jogos de búzios, bolas de cristal, astrologia. Nós já tentamos tudo o que existe entre o céu e a terra para sabermos como será o nosso dia de amanhã. Um dos métodos mais bizarros ficou muito popular durante o reinado de um imperador romano chamado Valente. E, por causa dele, muito sangue foi derramado. O que houve foi que um grupo de profetas se reuniu e gravou todas as letras do alfabeto em forma de círculo no chão. Eles espalharam milho sobre elas e puseram um galo bem no meio do círculo e observaram quais as letras o galo bicaria. Em sequência, elas foram T, H, E, O, D. Teórico. Para os profetas, essas 5 letras só podiam significar uma coisa. Teode significava claramente que Teodoro, um alto oficial na corte do imperador Valente, seria o próximo imperador. Bem, o imperador soube a respeito da profecia e não ficou satisfeito. Então, ele mandou matar os profetas e mandou fazer a mesma coisa com Teodoro, o homem que eles disseram que o sucederia. E, para se certificar de que ele estava salvo das previsões do galo, ele ordenou que todas as pessoas do Império Romano, cujas iniciais fossem T-H-E-O-D, fossem mortas, então. Muito poucos escaparam. Foi um caso muito sério, mas, ao que parece, o imperador só ficou tranquilo depois de tudo isto. Alguns anos depois, o imperador Valente foi morto em batalha. E quem o sucedeu ao trono? Um homem que havia fugido, Teodorus. T-H-E-O-D. Horus. O galo estava certo. E desde então, os profetas têm sempre alguma coisa a predizer. Acredite, se quiser. A seguir, acredite se quiser, testemunhe os instantes da morte de um príncipe de Bali em uma cerimônia de fogo criada para preparar sua alma para a reencarnação. Descubram uma casa incrível que solta sua língua em uma reunião social e uma parede que desafia a gravidade. Observe os rituais de autoflagelação da Nova Guiné. E prove mistérios bizarros à medida em que o tempo passa. No próximo, acredite se quiser.